Bom dia, meus amados irmãos da Igreja Amarelinha do Encantado. Louvamos ao nosso Deus por mais uma oportunidade de aprendizado na escola dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição 6 da revista Teologia das Boas Obras. A lição 6 ela fala sobre a igreja e a educação. Que tema importante nos dias de hoje, né? Para deixarmos bem claro que a educação é muito importante na vida cristã, na vida secular, e a igreja tem um papel importantíssimo para colaborar com a educação de todas as pessoas. Né? O nosso versículo-chave está em Provérbios capítulo 2, e eu vou ler o versículo 3 e 4. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Essa lição ela tem como objetivo mostrar à igreja a importância do saber na vida do ser humano e como que a igreja pode lançar mão da educação para aproximar a humanidade de Cristo. A educação, o conhecimento, ela não anda separado na nossa vida cristã. Pelo contrário, a gente tem que adquirir o conhecimento e a sabedoria que vem do alto. Então nós vamos trazer alguns exemplos de homens que foram grandes influenciadores na educação, grandes homens cristãos que foram influenciadores na educação. A própria revista nos traz esses exemplos, e o primeiro que a revista fala aqui é sobre Comênios. A revista colocou como em português, né, que é Comênio, mas o nome dele é Comênios, que ele foi um bispo protestante da Morávia, República Tcheca, e é considerado fundador da didática moderna no século XVII. Ele defendeu a democratização do ensino, ou seja, o ensino para todos, não só para os ricos, mas ele defendeu que o ensino deveria alcançar toda a humanidade, mesmo porque nós já vimos até em algumas lições passadas o quanto que a educação ela está ligada também à moral do ser humano, e nós já vimos até em relação à criminalidade, né, quanto que é importante a educação, o conhecimento, a educação cristã também para evitar a criminalidade, né, dos seres humanos. Então, Comênios defendeu essa democratização do ensino e a organização de uma sociedade das nações para promover a paz e a tolerância. Então ele defendeu também, ele propôs nessa época, né, o maior número de escolas para alcançar o maior número de pessoas possível. Não apenas os ricos, mas também os pobres, aqueles das comunidades que não tinham como arcar com os custos da educação, né? Ele defendeu essa educação para todos, abrir escolas para alcançar maior número de pessoas. Outro exemplo que a revista nos traz é da obra Gustavo Adolfo. Então essa obra já foi no Brasil, né? Antes de sua fundação inicial em 1910, já começava o projeto de criação e manutenção de escolas e comunidades, construção de igrejas, suporte financeiro para a subsistência de professores e pastores. O quão é importante a gente trazer esses exemplos, né? Porque nós, como cristãos, passamos muitas vezes por preconceitos de alguns estudiosos, né, no sentido de que os cristãos são pessoas carentes, são pessoas sem conhecimento, sem ensino, né, e nós passamos por esse preconceito e está na hora também da gente quebrar esse estigma. Então os cristãos eles devem sim correr atrás do conhecimento. Mais um exemplo da revista é o projeto Asas do Socorro, que é uma organização humanitária cristã que faz apoio logístico através do transporte aéreo. Então, há mais de 50 anos no Brasil, essa fundação, né, Asas do Socorro, ela é formada por cristãos com desejo de servir ao próximo nas áreas de aviação, saúde, educação, cultura e desenvolvimento social. Então, com esses aviões, eles podem alcançar
muitas comunidades que precisam desse apoio logístico, mas também de saúde, de educação. Então, profissionais, professores, médicos vão levar o conhecimento e o apoio a essas comunidades. Então, a gente vê aí a importância também da igreja atuar, né? De jovens cristãos atuarem de acordo com o seu conhecimento, levar o seu conhecimento também a outros povos, a outras pessoas, e através disso também praticar o evangelismo. Mais um exemplo da revista é o Lar Dorcas. Lar Dorcas surgiu em 1988 com mulheres da Igreja Batista da Lagoinha. Elas começaram a praticar cuidados às crianças carentes, né, a ajudar essas crianças das comunidades, e acabou que outras pessoas começaram a se envolver nesse projeto e resolveram ampliar o trabalho. Então, em vez deles apenas darem comida, banho, etc., eles também começaram a dar educação. Então, em uma casa onde funcionava a creche, crianças da comunidade tinham a oportunidade de aprender a ver o mundo de maneira diferente, valorizando a vida, a família e especialmente a Deus. Então a gente vê aqui a importância, né, de se levar o conhecimento, de se fazer um trabalho de educação e também levar o Evangelho de Cristo. Né, dessa maneira alcançar as pessoas e ensinar sobre Deus, sobre a importância de Cristo nas nossas vidas para fazer também a diferença na vida dessas pessoas. Então, com esses exemplos, nós podemos ver a importância de aliar a educação à nossa vida cristã. Buscar o conhecimento é necessário e também levar esse conhecimento a outras pessoas é necessário para mudar a vida das pessoas. Dia após dia, nós como cristãos temos que quebrar esse estigma que os crentes são pessoas sem estudo, sem conhecimento. E muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, existe essa questão de relacionar o estudo, né, com o afastamento de Deus. Acabar com essa ideia que quanto mais eu adquiro ciência, quanto mais eu adquiro conhecimento, mais eu me afasto de Deus. Como isso é possível? Eu tive a oportunidade de falar sobre isso para um doutor. Certa vez eu falei que quanto mais eu aprendo ciência, na verdade, mais eu enxergo Deus em todas as coisas. E percebo que isso tudo seria impossível se não fosse através de um toque divino, se não fosse através de Cristo. Então a Bíblia ela também não despreza o conhecimento, como nós vemos nessa lição. Pelo contrário, Deus nos orienta a buscar a inteligência, mas, claro, uma inteligência que encontre lugar para ele, né? Pois a inteligência sem Deus não é nada. Tiago nos exorta sobre uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Essa sabedoria sem Deus, né? O conhecimento apenas das coisas terrenas, né? Ela é demoníaca. Então, a nossa busca pelo conhecimento deve estar alinhada à busca pela sabedoria em Deus. Então nós vamos a alguns textos que nos provam que o crente deve sim buscar a inteligência e que a Bíblia, né, ela nos impulsiona a buscar esse conhecimento. Provérbios, em seus primeiros capítulos, ele é tremendo, exaltando, né, a sabedoria e o conhecimento através de Salomão, que pediu sabedoria a Deus. Né? Então nós podemos ver aqui Provérbios capítulo 1, eu vou ler os versículos de 1 ao 7. E é muito rica essa palavra, então vamos nos apropriar dessa palavra, né, buscar o conhecimento. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que lindo é isso daqui, né? Provérbios de Salomão nos mostrando que é bom obter o ensino e entender as palavras de inteligência. Nós temos também no capítulo 3 de Provérbios, versículo 13, do 13 ao 15.
Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. Então, que coisa boa é a gente poder também usufruir da renda através do nosso conhecimento, né? E a nossa sabedoria é melhor do que a prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Então, a renda que vem do nosso próprio conhecimento, né? Nós temos aqui, vemos na Bíblia que Deus exalta isso também, exalta a sabedoria e nos impulsiona a buscar o conhecimento. Além de Salomão, nós vemos na Bíblia que homens como Moisés, Daniel e seus amigos e o próprio apóstolo Paulo foram homens instruídos em toda a sabedoria e conhecimento da época. E podemos ver em suas histórias, né, que eles foram homens usados por Deus para deixarem instruções aos homens. Então vamos nos apropriar dessa palavra e buscar sim o conhecimento, né? Os cristãos, eles devem buscar todo o conhecimento que existe nessa terra e aliar essa sabedoria que vem do alto para fazer um trabalho produtivo na obra de Deus. E que nós, como igreja, também sejamos usados para levar educação, conhecimento e sabedoria a todos os homens. Que Deus nos abençoe nessa manhã.